Oi, gente! Tudo bem com vocês? Não, vocês não erraram de canal, sou eu mesma, Taina Mendes, professora de História. Só que eu voltei para minha versão de sempre, voltei a ser lourinha. Então é isso, tá? Você tá no canal certo, não fique preocupado não. Gente, seguinte, antes de começarmos o vídeo de hoje, o de sempre, tá? Me ajuda, por favor, porque só com a ajuda de vocês é que eu posso fazer esse canal crescer, tá certo? Então, corre lá no meu Instagram, me segue, que é o @TaiBritoMendes, deixe seu like, o seu comentário, as suas dúvidas, as suas sugestões, tá certo? Porque eu tô aqui pra poder fazer o melhor possível, gente, pra vocês, porque tudo é pra vocês, é por vocês, pra vocês sempre, tá certo? Gente, se liga, vem comigo. Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês, tá certo? Que é um assunto muito interessante, muito urgente e necessário falar, né? Visto que nós ainda estamos no contexto de pandemia, do coronavírus. Então eu trouxe um videozinho pra vocês com as 3 piores pandemias da história, tá certo? Então pega papel e lápis, anota tudo, vem comigo e vambora pro vídeo. Gente, seguinte, eu separei aqui 3 pandemias que foram mortais, violentíssimas, terríveis para a história da humanidade. Só que assim, ao longo da história tiveram muitas outras, mas eu escolhi, né, trouxe essas 3 para falar para vocês e vocês já vão ver, né, o porquê. Por causa aí da gravidade, da letalidade dessas pandemias, tá certo? E a notícia ruim, infelizmente, né, a gente ainda vive aqui esse contexto de pandemia, de coronavírus, e a notícia ruim é que a tendência é continuar, não o coronavírus. Amém, Senhor, espero que resolva, né? Estamos caminhando para isso, a ciência, a vacina, a tecnologia. Só que ao longo da história, infelizmente, já aconteceram vários casos de pandemias, né? Então é provável que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos ou menos, né, nós tenhamos outras pandemias, né, tão terríveis quanto foram essas que eu vou apresentar para vocês agora e como tá sendo aí essa que a gente ainda está vivendo, que é o coronavírus. Mas a boa notícia, né, é que passa. Uma hora passa, uma hora as coisas resolvem e tudo volta ao normal. Amém, Senhor, se Deus quiser, oramos, precisamos, confiamos nisso. Gente, seguinte, vou começar falando pra vocês da varíola, tá certo? Gente, a varíola, ela foi, né, uma doença infecto-contagiosa. Gente, a varíola foi uma doença infecciosa, tá certo? Causada por um vírus. A notícia boa é que a varíola ela é uma doença que já foi totalmente erradicada. O último caso de varíola registrada pela OMS foi em 1977, tá certo? E aí a Organização Mundial da Saúde acabou de vez, né, declarou erradicada a varíola em 1980. E só foi possível, gente, através da vacinação. A partir do momento que você contrai a varíola, não tem jeito, né? Então são cuidados paliativos para aliviar a dor, né, da pessoa doente, mas a única forma, né, de acabar, de você não contrair a doença é através da vacinação. Tá certo? O risco de morte, gente, após você contrair a varíola, era de até 30%, sendo que esse número subia bastante quando se tratava de bebês. E as sequelas mais comuns deixadas pela varíola eram cicatrizes, né, por todo o corpo da pessoa e também a cegueira, tá certo? Tem muita gente que confunde, gente, a varíola com catapora. Grosso modo, digamos que a catapora seria uma forma mais branda da varíola, né? A varíola ela é bem mais séria, porque ela toma o corpo todo por bolhas e essas bolhas formam um pus. Então, assim, a pessoa doente, ela sofre muito, né? Ela fica acamada, enfim, é um verdadeiro inferno. Os sintomas, gente, da varíola são a febre, mal-estar, dores no corpo, calafrios, vômitos,
úlceras na boca, tá certo? E como eu falei, essas bolhas na pele, elas têm pus, né? Então isso inflama, incomoda, dói, é uma doença bem terrível. Quem teve, gente, varíola foi a rainha Elizabeth I da Inglaterra, a filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, e ela quase morreu. A varíola, gente, ela é uma doença muito antiga. Tantos médicos, né, historiadores, pesquisadores, antropólogos conseguiram achar, né, registros de pessoas com varíola lá no Egito Antigo, tá certo? Múmias que foram estudadas, que foram analisadas, eles viram que poderiam ter tido varíola, né? Então, assim, há também casos de varíola por toda a Idade Média, no Império Romano. Então, assim, foi uma doença, né, que perpetuou por séculos e séculos, mas graças a Deus, né, está erradicada graças à vacinação. Tá certo? Bom, então é isso, né, que eu queria falar para vocês sobre a varíola. Gente, vamos comigo agora falar que, ao meu ver, né, foi a pior doença, que foi a peste negra, tá certo? Gente, a peste negra, ela foi, assim, uma pandemia horrorosa, terrível, devastadora da história, tá, da humanidade. A peste negra, gente, ela deixou 100 milhões de mortos. Vocês têm noção do que é isso? Em apenas 10 anos, tá? Que a peste negra, ela foi de 1345 a 1300, perdão, e 55, tá certo? Ocorreu aí durante o século XIV. Só que, assim, tem estudos que apontam que pode ter chego a 200 milhões de mortos. Então, assim, ela foi realmente a mais crítica e a mais devastadora. Gente, como é que se espalhou aí a peste negra, tá certo? Ela veio da Ásia e da África, né, através da pulga do rato. A gente tá falando aí de um período, né, onde a rede comercial era muito grande, né, entre Europa, Ásia e África, tá certo? E essa rede comercial era feita, né, por navios. Esses ratos, né, que estavam principalmente na China, tem pesquisas, estudos, nada tá comprovado, tá? Porque há pouca documentação ou documentos que não batem para falar, olha, surgiu na China ou surgiu em tal lugar. Mas, assim, a gente tem aí uns estudos que apontam, né, que esses ratos, né, infectados vieram da China, mas o fato, gente, é que a doença chegou na Europa, né, através da Itália, né, dos portos tanto de Veneza, né, quanto de Gênova. E, assim, o que acontecia? O comércio era feito, né, através aí do mar, né, do comércio marítimo, e os ratos, gente, eles eram assim, ó, lotados nos navios, porque não havia medidas de higiene, tá? Não tinha um saneamento básico, não tinha um controle. Então, os navios eram totalmente infestados de lixo, e aí vinha rato, vinha barata. Então, isso era uma doença que estava na pulga, né? Era uma pulga, né, que estava no rato, e esses ratos transitavam aí, perdão, no navio, rapidamente contagiava, né? Rapidamente contaminava os homens, tá certo? Então, dessa forma, a doença, né, a peste negra, ela chega na Europa através dos portos da Itália e vai se espalhar rapidamente por todo o continente. Gente, foi terrível, tá? Estima-se que entre 30% e 60% da população europeia tenha morrido. E, assim, gente, a Europa levou quase 2 séculos para repor, digamos assim, o número, né, a população que ela tinha antes de acontecer a peste negra, tá? Gente, a peste negra era, sim, uma condenação de morte. Após 5 dias, gente, que você apresentava os sintomas da peste negra, a pessoa acabava vindo a óbito. Então, entre 5 e 7 dias, a pessoa, ela não resistia. Era um sofrimento terrível, né?
Os sintomas da peste negra eram as dores no corpo, dores na barriga, inchaço, cansaço, tremedeira, febre, fraqueza, tá certo? Vômito, diarreia e o principal, bolhas enormes espalhadas pelo corpo todo. E essas bolhas, elas eram negras. Então, por isso o nome peste negra, né? Eram umas bolhas enormes que davam. Essas bolhas começavam com formato de ovo e chegavam até um formato de uma maçã. Então, você imagina várias, como se fossem maçãs espalhadas pelo seu corpo todo. Então, assim, era uma dor terrível. Outra coisa, gente, a peste negra ela provocou aí na Europa um efeito dominó, porque o que acontece? Ela atingia também os animais, então os bois, as vacas, as ovelhas, os porcos, eles também foram afetados pela doença, né? Então eles morriam. Então sem a carne, né, desses animais, sem o leite, sem a roupa, como é que as pessoas iam ficar? As pessoas passando fome ficavam fracas, então estavam mais suscetíveis a contrair a doença. Então, assim, foi bem complicado mesmo aí a peste negra. Foi uma calamidade que atingiu toda a Europa, tá certo? Cidades inteiras viraram cidades fantasmas, porque uma pessoa era atingida e aí passava para outra e começava esse efeito bola de neve. Foi realmente uma pandemia terrível, tá? Gente, vou começar agora a me encaminhar para o final, vou falar para vocês a respeito da gripe espanhola, tá certo? A gripe espanhola, ela durou basicamente 2 anos, de 1918 a 1920. Também foi uma pandemia global. Ela resultou, gente, entre 17 e 50 milhões de mortos, mas também tem números, né? Pesquisas que dizem que pode chegar a 100 milhões de mortos. Ela se proliferou, sobretudo, na época da Primeira Guerra Mundial, né? Que acaba em 1918. Porque o que acontece, gente? As condições, né, dos soldados no front eram terríveis, nas trincheiras, lotação em massa nos quartéis, nos hospitais, tá certo? A alimentação dos soldados também era péssima, então muitos passavam fome, outros desnutridos, e isso então fazia com que o corpo ficasse debilitado, né, para a doença, né, chegar mais rapidamente. Também há estudos que dizem, a gente também não pode afirmar onde a gripe espanhola surgiu, mas a gente tem teorias e estudos que mostram que foi nos Estados Unidos, alguns que foi na China, tá certo? Mas aí você vai me perguntar, Tainá, mas então por que gripe espanhola, né? Achei que tinha vindo da Espanha, surgido na Espanha. Não, gente. Ficou conhecida como gripe espanhola porque o que acontece? A Espanha, ela não estava envolvida, né, diretamente na Primeira Guerra Mundial. Ela não estava fazendo parte desse confronto. Então, a imprensa da Espanha era livre, ela não era censurada. Então, foi a Espanha que colocou a boca no mundo, né, e falou: olha, tá acontecendo uma pandemia sim, a gente tá passando por um momento difícil, é uma doença que tá se espalhando pelo mundo todo. Então, por isso que ficou conhecido como gripe espanhola, porque foi noticiada, né, pela imprensa espanhola. A gripe espanhola chegou aqui no Brasil, né, de navio. A gente tem até uma data exata, né, que foi em setembro, né, de 1918, quando navios, né, da Europa vieram, né, para cá, e teve consequências também a gripe espanhola aqui no Brasil. Gente, foi terrível aqui no nosso país também. Deixou milhares de mortos, tá bom? Deixou a população com muito medo. Cadáveres, os cadáveres, assim, ficavam nas ruas porque não tinha mais onde enterrar tanta gente. Colocaram, gente, os presidiários para fazer o papel de coveiro, começar a cavar aí, arrumar lugar para enterrar tanta gente, tá certo? Só aqui no Rio de Janeiro, né, que é onde eu moro, que era a capital do Brasil na época, foram 17 mil mortos. Então, assim, também não foi nada fácil aí. A gripe espanhola também foi bem terrível, mas também passou. Então, assim como o coronavírus, né, estamos aí na torcida, na oração, para que passe logo. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil, que eu possa ter te ajudado aí para sua prova, para o seu vestibular, para o seu trabalho, tá certo? Se você gosta de história, que eu possa trago alguma curiosidade aí que tenha feito sentido, que tenha sido interessante para vocês, tá bom? Não esqueça, né, o de sempre, de curtir, de
comentar, tá bom? Eu respondo todo mundo. Me segue lá no meu Instagram, que é o @ThaiBritoMendes. E semana que vem estamos aqui de novo, tá certo? Todas as segundas, às 11 horas da manhã, vídeo aqui no canal. Beijo grande, fiquem com Deus, uma excelente semana, bons estudos e tchau, tchau!